Nessa aula, nós vamos estudar a escala CARS. Há uma discussão muito grande sobre os instrumentos de avaliação, como é que deve ser avaliada uma criança. E no caso do autismo, isso se torna ainda mais delicado porque nós ainda não temos exames clínicos que nos proporcione um diagnóstico preciso. Na verdade, nenhum exame clínico atualmente nos oferece esse diagnóstico. É diferente de mapear, de fazer uma ressonância para quem tem dislexia, de fazer uma tomografia ou uma ressonância para quem tem TDAH, onde você vai perceber algumas alterações no cérebro da criança. Os 14 primeiros itens são os mais importantes, então, já que o 15º é só uma impressão geral do avaliador. O primeiro item é o relacionamento interpessoal. E vocês vão observar, olhando para a escala, que existem pontuações. Ao lado de cada descrição de comportamento, nós vamos encontrar o número 1, o número 2, o número 3. Qual é a postura do avaliador? Qual é o procedimento? Eu vou oferecer alternativas de brincadeiras, de oportunidades para a criança, de objetos, para ver como é que ela se comporta, e vou verificar como é que ela se comporta de acordo com essa escala e estabelecer a numeração compatível com o comportamento demonstrado. Essa pontuação intermediária, 1,5, 2,5, 3,5, é quando ela se encontrar entre um comportamento e outro. Então, o primeiro item que nós vamos avaliar é o relacionamento interpessoal, sabendo que é uma das dificuldades encontradas pela pessoa com autismo, segundo o mundo dos típicos, dos neurotípicos. Eu considero que ele não se relaciona da mesma forma que eu. Então, como é que ele se relaciona? Eu avalio e marco este item. Num segundo momento, o segundo item a ser avaliado é o da imitação. Em que medida ele imita? Ele imita de uma maneira favorável, ele imita de uma forma considerada adequada, favorável à aprendizagem, capaz de promover a cópia, ou ele tem aquela chamada imitação atrasada, que não é nada benéfica, porque ele repete slogans de desenhos animados, repete slogans de filmes, repete frases sem finalidades. Essa imitação não é nada produtiva e nós vamos precisar dar uma direção para ela na hora das intervenções. Na hora de avaliar a imitação, eu vou proceder da mesma maneira. Onde é que ele se encaixa e qual é o padrão de comportamento que ele tem dentro desses itens. O terceiro item é a resposta emocional. O que nós chamamos de resposta emocional? Nós vamos chamar de resposta emocional se ele chora numa hora em que a nossa cultura diz que é para chorar, se ele ri num momento de lazer em que a nossa cultura diz que é um momento engraçado para rir. Enfim, se as emoções são compatíveis com as situações ou com os ambientes. E por que isso? Há relato das famílias de que às vezes as crianças choram do nada, choram sem motivo para nós. Nós não sabemos o que está sendo processado naquele mundo anterior. Mas uma criança pode chorar copiosamente sem que não haja nenhum motivo aparente para isso. Da mesma forma que ela pode apresentar gargalhadas sem que não haja nenhum motivo aparente para quem está em volta para isso. Então, de que forma? Aí também entram as birras, o comportamento irritado. Depois, nós temos como item 4 a expressão corporal, porque o corpo fala. Então, eu posso ter uma criança não verbal, que não fala, mas que consegue nos comunicar muito bem com o corpo, apontando, fazendo expressões faciais, demonstrando com gestos e com a linguagem corporal que ele está aborrecido ou feliz, e eu vou ler esta emoção a partir da minha observação. Um quinto ponto extremamente importante seria o uso do objeto.
O que é o uso do objeto? Já falamos isso em aula anterior. Ele usa uma escova de cabelo como escova de cabelo, ele usa um aparelho de telefone nas brincadeiras como um telefone. Significa o quê? Que ele está imerso numa cultura e está se apropriando, ainda que não demonstre muito isso, o que é que essa cultura dita. Então ele usa um carrinho como carrinho, ou ele vira o carrinho de cabeça para baixo para poder rodar as rodinhas, brincar com as rodinhas. Uso do objeto significa se ele faz o que tem que fazer com cada objeto que foi programado e criado pela nossa cultura, com os artefatos culturais. No item 6, nós vamos verificar em que medida a nossa criança está aberta à adaptação a mudanças, porque nós sabemos, pelo contato com a literatura que temos, que alguns resistem muito à sua rotina e que, se você modifica o horário de se alimentar, a forma de dar o banho, o itinerário de um transporte coletivo, ele se desestabiliza. Então, é uma criança aberta à mudança de rotina, é uma criança que então também não tem com tantos comportamentos repetitivos e que vai ser aberta mais à aprendizagem. Bem, a rotina ela é importante, precisa ser respeitada, dá estabilidade ao sujeito com autismo, mas não pode de maneira nenhuma alimentar comportamentos obsessivos. O item 7 fala do uso do olhar, que é uma das primeiras coisas que nós vamos avaliar desde bebê. Este bebê me olha nos olhos, esta criança me olha nos olhos, mas no caso do autismo, não basta olhar nos olhos. Tem que ter uma qualidade neste olhar, uma duração neste olhar. E através do olhar, eu consigo transmitir o que eu quero, eu transmito sentimentos, eu transmito emoção, eu falo através do olhar. O item 8 fala do uso da audição. O que é o uso da audição? Bom, existem crianças, e é a maioria delas, né, que o quadro do autismo faz parecer que sejam surdas. Então, quando você chama por ela, chama pelo nome, ela não responde, ou age como se você não estivesse no ambiente. Então, é isso que eu quero saber. E quero saber também se a audição dela é extremamente sensível, porque ela pode colocar as mãos nos ouvidos quando um ruído lhe parece insuportável. Uma panela de pressão na cozinha, cozinhando alguma coisa, fazendo barulho, pode trazer falta de estabilidade para esse sujeito com autismo. Então, como é que ele corresponde? E voltando à explicação, né, a todo momento eu preciso oferecer alternativas de brincadeiras, de jogos, de interação, para verificar como é que ele se comporta em cada item desse, como é que ele reage a cada item desse. No 9º item, nós vamos avaliar paladar, olfato e tato. Então, eu tenho que estar preparada como avaliadora para oferecer alimentos, sal, açúcar, doce, frutas, para verificar como é que funciona esse paladar. Mas a família também precisa ser consultada. Algumas crianças têm uma resistência, uma mesmice alimentar muito grande. Nós encontramos isso nos relatos das famílias. Eles não suportam comida salgada, eles não aguentam, só comem comidas doces, mingau. Alguns se alimentam anos a fio só de iogurtes, de macarrão semi-pronto. Vejam, isso é influência da hipersensibilidade sensorial que a criança possui. E pode ter acontecido também o fato da criança ter experimentado algum alimento um pouco mais salgado e ter tomado verdadeiro horror a qualquer coisa salgada. E a gente tem que fazer uma reprogramação para ele poder voltar a se alimentar. O olfato também é muito sensível.
Então, pode ser que uma aromatização de um ambiente, pode ser que o meu perfume incomode o meu paciente ou aluno. E aí eu tenho que ter muito cuidado na hora de me preparar para atender esse paciente, porque a minha presença pode se tornar hostil, não porque sou eu, mas pelo perfume que eu estou usando. Da mesma forma, o tato é algo muito importante, que às vezes nós lemos, ele não tolera afeto, ele não tolera toque físico, mas não é exatamente isso. Aquela visão que nós temos do autista como uma pessoa insensível, uma pessoa que está alheia ao mundo, ela é completamente equivocada, tá? Então, em relação ao tato, o que acontece é que a criança tem uma hipersensibilidade tátil bastante aflorada e por isso alguns não toleram roupa, tiram a roupa, precisam tomar vários banhos durante o dia para poder sentir alívio e na maioria dos casos, o que está ganhando no ranking, né, da hipersensibilidade tátil, não conseguir ficar calçado e andar na ponta dos pés. Um par de meias que pode nos parecer confortável porque é atoalhado, para uma criança com autista, aqueles pontinhos da toalha, né, a parte felpuda da toalha, pode significar pregos nos pés. E eles andam nas pontas dos pés para se proteger dessa sensibilidade e desse contato que pode ser tão aversivo. No próximo bloco, na próxima aula, nós vamos concluir a escala CARS com os 5 itens que faltam e vamos verificar como é que ela é útil nas nossas avaliações e nas nossas intervenções. Nós vamos aprender a pontuar essa escala e depois, a partir dela, também traçar algumas metas de intervenções para os nossos alunos e pacientes.